Eu sou do interior de São Paulo, vim a São Paulo no final dos meados dos anos 90. E sabe que a questão da revolução tecnológica, essa mudança tecnológica criou o primeiro baque que eu tive na minha carreira. Porque quando eu cheguei a São Paulo, eu fui trabalhar como uma espécie de office boy ali, de uma assessoria de imprensa. Eu era responsável por passar fax. Quem é que já passou fax na vida? Pode levantar a mão. E assim, eu era muito bom passando fax. Eu tinha uma mesa com 5 aparelhos de fax, em que eu tinha uma agilidade com dar conta dos mailings, né? As assessorias têm os mailings, só interior, São Paulo, Brasil. E eu fazia isso muito bem. Minha primeira promoção, eu virei chefe dos passadores de fax da São Silvestre. Putz, estava indo assim, carreira indo de vento em popa quando inventaram o e-mail, e eu fiquei obsoleto assim no dia para noite. E desligaram o meu trabalho, foi muito rápido. Assim. De um dia acabou, eu recolho os fax, né? Aí eu fico olhando com aquela cara tristonha, com aquilo acabando. Enfim. Mas é uma anedota que tem a ver com esse momento que a gente vive, né? De superação, obsolescência tecnológica também. E eu passei pelo Agora São Paulo, que é o Jornal Popular da Folha, passei rapidinho por lá, tive momentos alternados 7 anos de Estadão e momentos alternados 8 anos de Folha de São Paulo. E surgiu o Nexo. O Nexo surge como? Assim, né? Ele surge a partir de três motivações básicas, se for pensar em termos do por que você abre um jornal. Né? E acho que a primeira motivação é uma motivação sempre que parece a mais demagógica, mas ela não é demagógica, ela é essencial para você levantar da cama, que é a parte do idealismo. Existia em mim e nas cofundadoras do jornal, Paula Miralha, que é antropóloga, a Renata Rizzi, que é engenheira, existia um idealismo comum em relação ao papel, ao momento do jornalismo que a gente passava. Essas conversas nossas, elas acontecem no comecinho de 2015. Nesse momento do jornalismo, também no papel da imprensa, no que estava acontecendo no Brasil e também no mundo no geral. E a gente achava junto que, de fato, era possível fazer algo, a partir da criação de um veículo novo, para tentar qualificar o debate público. Então, eu acho que esse é um pilar da motivação. A Paula, que é o vetor da criação do Nexo, quando ela trouxe o assunto para mim, na época eu era editor de política do Estadão, quando ela trouxe o assunto para mim, essa foi a primeira coisa que a gente conversou, a respeito dessa parte do idealismo, do que a gente espera do jornalismo, do que a gente poderia fazer de fato para colaborar com o jornalismo. O segundo pilar, que é a parte que todo mundo sempre é uma loucura abrir um jornal. Não é necessariamente essa palavra, não é a loucura em si. A gente está lidando com loucura, porque teve muita ciência, usando a ciência assim de uma maneira mais ampla, muito dado, muita informação, muito processamento de informação da nossa parte, para que pudesse, de fato, chegar à conclusão de que era viável criar um jornal. Desde da parte comercial, de observar a decadência do modelo de financiamento da imprensa por meio da publicidade. Os jornais estavam entrando em colapso já ali, porque nos anos anteriores, nas décadas anteriores, eles ficaram excessivamente dependentes da publicidade, e a publicidade está entrando em colapso, com a existência do Facebook e do Google. Né? O jornal pode prometer um público-alvo, mais ou menos, e o Google e o Facebook dão o público-alvo, e dizem onde ele está no momento, para quem você quer vender e como quer vender. Então, a gente sabia que isso não era um caminho, então a gente olhou, existe uma possibilidade de viver só de assinatura? Existem exemplos assim no mundo? Olha, o New York Times já está pensando, já está investindo nisso. Então, tinha um conhecimento de mercado de que isso era possível. Do que a gente gostaria de fazer, qualificar o debate público, qual era o modelo de jornalismo que estava muito exitoso na época, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos? Era um modelo de explicação, que é basicamente o que o Nexo faz e como o Nexo se define, um jornal de explicação. Que parte do pressuposto de que a gente vive uma polifonia tremenda,
são um excesso de informação. Portanto, ter alguém, não só para fazer a curadoria, mas para acrescentar camadas nas informações que a gente considera relevantes, poderia ter uma boa aceitação. Isso eu sentia quando eu era editor do Estadão, aqui quando eu estava na Folha também, que às vezes eu percebia que a gente estava escrevendo para a fonte ou para o concorrente, sabe? Assim, tipo, o cara da Folha hoje vai tomar um furo, tal. E nunca estava escrevendo para o leitor nunca estava muito na conta. Então, sabe, e não custa nada você, de uma forma inteligente, explicar as coisas de uma maneira minuciosa. Não quer dizer ser tati-bitati, não, ser excessivo. A gente nem usa a palavra didatismo dentro do jornal. A gente usa a palavra clareza. Eu vou chegar lá. Enfim, tinha uma ciência a respeito disso. Eu tinha feito um tempo antes um MBA a respeito de um MBA sobre jornalismo, que tinha aprendido como fazer um projeto editorial. Então eu tinha mais ou menos as ferramentas ali, como fazer um projeto editorial do jornal, como montar uma personalidade do jornal, como criar prioridades dentro do jornal, sabe, como criar os mecanismos. Então tinha ali um conhecimento, que eu acabei chamando de ciência. E o terceiro pilar, que é aquela coisa assim, tipo, não adianta vai falar de empreendedorismo, né? Hoje está muito na moda falar de empreendedorismo, mas não adianta você ter uma ótima ideia e muito idealismo não servem de nada se você não tem dinheiro para fazer o jornal. O contexto que a gente não estava mais num contexto de que para abrir um jornal você precisava de $50 milhões para comprar uma rotativa, comprar uma ilha de edição, fazer uma TV, sei lá. Você pode fundar um jornal com bem menos, mas ainda assim você precisa ter dinheiro para montar uma equipe. Para garantir esse jornal funcionando por um tempo, mesmo que ele seja deficitário e que o modelo de assinaturas no qual a gente aposta demore para funcionar. Então a gente tinha no começo idealismo, junto com estudo muito claro do que a gente queria fazer e de que aquilo era viável, e dinheiro para fazer o jornal funcionar por 3 anos, sem precisar viver só, sabe, sem precisar entrar tudo da assinatura. Então, com isso na mão, e a gente pensou isso muito no começo, a gente partiu para fazer o nosso projeto editorial, que a gente chama de modelo editorial do jornal. Fez os exercícios conjuntos, eu, a Renata e a Paula, a respeito de como a gente queria o nexo. Sabe, exercícios assim do tipo, qual vai ser a nossa prioridade? Precisão ou rapidez? Sabe, a gente quer ser um jornal visto como um jornal inteligente, amigão. Tem técnicas, tudo para você criar isso, para você criar um novo modelo. E olhar quais eram os nossos conteúdos. A gente descreveu no nosso modelo editorial cada conteúdo que a gente ia fazer. A gente priorizou muito a forma de como a gente ia contar as histórias, no lugar daquela clássica separação dos jornais entre temas, política, economia e etc. A gente priorizou a forma, não é o conteúdo, a forma, a compartimentalização temática, vamos dizer assim. E criamos um princípio editorial que tinha 3 outras coisas. Estou usando muito o número 3, mas é isso. Que era um jornal que tinha que ser claro, um jornal que tinha que ser transparente, um jornal que tinha que ser equilibrado. Esse é o nosso princípio. Esses são os 3 princípios editoriais principais do jornal. O que a gente entende como clareza? Primeiro, a parte mais simples mesmo, porque a gente escreve muito mal. Nós jornalistas, às vezes, se a gente não presta muita atenção, a gente acaba escrevendo mal, né? Então, não é que a gente escreve mal, vou refazer. Eu acho que se a gente não presta atenção, dá errado. Então, a gente escreve até bem, vamos fazer de tudo para escrever bem claro, bem contadinho e assim por diante. Mas também um princípio de que uma história não precisa ser só contada em texto. É óbvio que isso já não era mais um problema para as redações, porque as redações estavam tendo que lidar com a revolução digital. A água já estava batendo na bunda de todo mundo. Mas eu acho que existia uma incompreensão em relação à maneira de contar histórias. Porque eu vou tentar explicar aqui, é bem sutil, mas é essencial para entender no que eu acho que o Nexo conseguiu entender.